about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. You have more power than... Hello, students! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, é como se fosse uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz em como eu estudo inglês em casa. Aqui nesse vídeo eu mostro pra vocês como eu coloco em prática no meu dia a dia. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tem um botãozinho ali embaixo que é vermelho, se tá escrito inscrever-se, clica nele. Depois clica no sininho de notificações e clica em todas. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai ser notificado e vai poder assistir em primeira mão. Também deixe seu like no final do vídeo, caso você goste dele, e comenta alguma ideia de vídeo que eu possa gravar. A primeira dica é leitura em inglês. Então, se você gosta de ler, isso já vai ser ótimo pra você, porque você vai continuar fazendo o que você gosta, só que vai sair um pouquinho da sua zona de conforto. E eu descobri não faz muito tempo que ler livros infantis em inglês ajuda muito. Eu tô participando de um clube do livro na escola onde eu estudo inglês. Deixando claro que antes de eu gravar aquele primeiro vídeo, que o link tá na descrição e também nos cards, eu não estudava inglês em uma escola de idiomas. E tava funcionando comigo aquele método, pra depois ninguém dizer que eu tava enganando, dizendo que eu tava aprendendo com música quando eu tava numa escola de inglês. Eu não estudava inglês numa escola de inglês, eu entrei não faz muito tempo. Mas continuando, nessa escola de inglês tem um clube do livro e eu participo. E a gente tá lendo livros infantis, então a gente leu Rapunzel, a gente leu Hansel and Gretel, famoso aqui no Brasil como João e Maria, e agora a gente tá lendo outro conto dos irmãos Grimm, só que eu não lembro agora o nome da história. O bacana disso é porque você já conhece a história, já sabe o contexto, só que agora você vai praticar essa leitura em inglês, então você vai assimilar tudo que você já sabia da história em outra língua. Então, se você sabia que a Rapunzel era presa numa torre pela bruxa e que os pais dela entregavam ela pra bruxa pra mãe não morrer, agora você vai entender como você diria isso, como leria, como você faria essa colocação em inglês. Eu também, além de livros infantis, leio notícias em inglês. Tem um aplicativo chamado Google News, que seria Google Notícias em português. E eu já mostrei ele aqui no canal, mas o vídeo não tinha a ver com educação ou com aprender uma nova língua. Era um vídeo onde eu mostrava a minha rotina, eu vou deixar o link dele na descrição e aqui nos cards. Mostrei brevemente, mas é uma dica pra vocês. Instalem esse aplicativo e lá tem como você escolher duas linguagens. Eu sempre deixo português e inglês. Lendo as notícias em inglês me ajuda muito a assimilar palavras, e se eu não entendo alguma palavra solta, eu entendi o contexto, depois eu anoto essas palavras soltas e pesquiso como eu diria elas em português. Isso eu também faço com as histórias infantis. Outra coisa é deixar o seu celular em inglês. Então, se você já conhece algumas coisas na configuração que você sempre usa, como, eu não sei, você sempre tem acessibilidade e aí em outras funções lá dentro, você agora vai fazer essas coisas só que em inglês. Como você já conhecia como se falava em português, vai ficar mais prático. Então, você já vai entrar ali e vai estar sendo habituado a entender ou a ver mais vezes aquela palavra em inglês. E aí, falando disso, de traduzir essas palavras que a gente não conhece ainda, tem um aplicativo muito bom que se chama Lingui. E ele traduz as coisas pra você, as palavras direitinho, não vai ter grandes erros como o Google Tradutor. E ele também te dá o contexto pra você entender. Então, se você procura como falar livro em inglês, ele vai te dar um contexto daquela palavra numa frase completa e aí fica bem mais fácil de assimilar as palavras. Outra coisa que é muito bacana é você saber se você tá de fato memorizando as coisas por um aplicativo chamado Quizlet. Esse aplicativo, na verdade, é bom para você testar seu conhecimento em relação a qualquer matéria. Então, ele vai te dar testes, vai te mostrar as palavras. Então, assim, é bem bacana. Eu acho que vocês vendo, vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. Outra forma de aprender e manter o inglês ativo na sua vida é com músicas. Eu sei que no vídeo anterior eu já falei sobre isso e mostrei o método direitinho, como eu faço e anoto as coisas. E se você quiser, você pode ir lá assistir, caso você não tenha assistido esse vídeo. Mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que é muito legal e que faz mais ou menos a mesma coisa que eu faço no caderno, só que pelo celular. Esse aplicativo se chama Lyrics Training. Então você vai treinar
a partir de letras de músicas. Você escolhe a música, é como se fosse um joguinho, é bem legal. E aí você vai ouvir o cantor cantando aquela música e você tem que ir apertando, ele vai te dar algumas opções de palavras em inglês, você tem que ir apertando o que você ouviu pra poder completar a letra da música. Settle down that you... É bem bacana e você também se diverte ao mesmo tempo. E é claro que outra forma é você prestar atenção nas músicas que você tá ouvindo, se você tá entendendo o que elas estão dizendo ou se só são palavras soltas pra você. Eu acho que nesse caso, se você já faz o que eu mostrei pra vocês no vídeo passado de estudar com as músicas, é mais bacana, você vai ter estudado de fato a letra da música, vai ver o que cada palavrinha significa e aí depois vai só colocar em prática com essas músicas que você ouve. Se você não faz isso, mas estuda inglês de outra forma, vai funcionar também. Agora, se você nunca estudou inglês, vai ser mais complicado porque você só vai ouvir realmente as palavras e não vai entender o que elas querem dizer. Claro que não tem como esquecer isso, que é assistir séries, filmes, documentários, várias obras brasileiras principalmente, só que em inglês. Então é muito bacana se você estiver vendo agora, ao invés de você colocar em inglês e colocar a legenda em português, claro que isso também é muito bacana, fazer o contrário, deixar em português, só que com a legenda em inglês, pra você poder associar. Se você fizer os dois, assistindo a obra mais de uma vez, melhor ainda. Depois que você já tiver feito isso, você achar que já tá avançando um pouco mais no inglês, você deixar só em inglês, com legendas em inglês, é muito, muito, muito bacana. E aí você vai estar treinando também o seu listening, vai estar vendo se você tá ouvindo de fato aquilo que tá escrito ali na legenda. Assistir vídeos no YouTube em inglês também é muito bacana, principalmente se são de maquiagem e de DIY, porque você vai conseguir assimilar as palavras em inglês ao ato que está sendo feito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma palavra que eu nunca esqueço, que eu aprendi vendo um tutorial de maquiagem em inglês, que é esfumar. Ela tava esfumando, ela tava dizendo que ia esfumar, e aí ela falou smudge. E depois ela começou a falar como smudge era uma palavra estranha, que, enfim. Eu falei, caramba, smudge é esfumar. Então, só dela fazer e falar a palavra. Óbvio que depois eu fui confirmar e realmente era isso, porque vai que você entendeu errado. Mas nesse caso é difícil você entender errado, porque você tá vendo a pessoa fazer e ela falando aquilo. Então, por exemplo, se você tá assistindo um vídeo de DIY e aí a pessoa tá cortando um papel, ela vai falar I'm cutting the paper ou I'll cut the paper. Enfim, ela vai usar o verbo cortar porque ela tá cortando o papel e vai falar do papel porque ela está cortando o papel. Então é bacana você ver vídeos que te ensinem alguma coisa e que mostrem a pessoa fazendo isso, não só falando, pra você associar o ato à fala. E isso funciona de fato. Nas aulas que eu tenho de inglês, o meu professor não fica dizendo assim, então, gente, olha só, vamos fazer isso. Oh, guys, let's do this. Ele não fica falando em português e inglês, ele mostra, então ele gesticula, ou ele procura uma imagem na internet e fala aquilo em inglês pra gente. E muito mais. Inauguração, dia 1º de agosto, na rua Melchior Giola, número 187, em frente ao Bradesco, Paraisópolis. Dia 1º de agosto, vamos sortear prêmios e bebidas para Então, ao invés dele traduzir de fato as coisas pra gente, por exemplo, quando a gente pergunta que palavra significa isso, eu lembro como se fosse ontem uma pessoa da turma perguntando o que era island. E aí, ele, em vez de falar island é ilha em português, ele foi no Google Imagens, buscou uma ilha e colocou this is island. Então, você associa aquilo à palavra. Assim como no português, a gente não fica pensando, isso, isso, isso. Você olha uma porta e fala, porta. Você sabe que é uma porta. Então, no inglês, você vai olhar e vai saber o que aquilo é, em vez de ficar lembrando, ai meu Deus, porta em inglês é door. Não, você já vai saber, você vai olhar door, porque você não teve isso de, em português é assim, em inglês é assado, e não é assim, em tal outra língua é assado. Você vai associar ao item ou a ação à fala em inglês. E agora, mais uma coisa que é muito, muito importante, é você criar uma rotina. Você tem que incluir o inglês na sua vida, ou a língua que você quer aprender. Isso aqui, óbvio que funciona pra qualquer língua, tanto que eu tô tentando aprender italiano. Eu dei uma relaxada ultimamente, mas eu tô tentando. E como eu tava dizendo, criar uma rotina e incluir essa língua nova na sua rotina é muito importante. Então você tem que tirar um tempo pra se dedicar a ela. Por exemplo, eu tenho aulas de inglês às terças e às quintas, das 4 da tarde às 5:30 da tarde. Então, se eu não tivesse essas aulas de inglês, o que eu faria? Reservaria de 1 a 1h30 em alguns dias da semana, nesse caso 2, pra poder estudar essa língua. Com o italiano eu faço a mesma coisa, só que em vez de ser terça e quinta, é segunda e quarta. Então faz isso, mas reserva um tempo pra você se dedicar. E é claro que também seria muito bacana se você fizesse um cronograma de estudos.
porque aí você teria todo o conteúdo bonitinho, separado, que você vai fazer em cada dia dessa semana. Então hoje eu vou estudar o verbo to be, porque eu aprendi o fundamental inteiro, mas nunca soube como fazer. E aí depois você estuda e vê que é uma coisa super simples. Daí no outro dia eu vou estudar isso, vou estudar partes do corpo. É muito importante você realmente ter essa organização, não só para aprender inglês, italiano, espanhol, enfim, não só para aprender línguas, mas como para qualquer coisa na vida. E agora a última, e óbvio que não menos importante, é você tem que falar inglês. Se você não colocar em prática, você, além de ter vergonha de falar, pode ser que você não evolua, porque você só vai ter aquilo na sua cabeça, mas a pronúncia pode ser que esteja errada. E aí eu vou recomendar agora pra vocês aplicativos pra você poder falar com pessoas. Conheço 3 e um deles é como se fosse um Duolingo, muito bacana. Ele une a conversação com pessoas por chat ou então por áudio, e você também pode estudar por eles. Então ele tem lá as dicas, as pessoas podem corrigir lições pra você. Lições essas que são propostas pelo aplicativo e você faz também pelo aplicativo. E esse aplicativo se chama Hello Talk. Eu vou colocar a imagem pra vocês, vou deixar também todos os links bonitinhos na descrição, pra ficar bem mais fácil de vocês acharem. E aí depois vocês não falarem, ai meu Deus, estou procurando, não estou achando, não ficarem inventando desculpas. O link vai estar aí pra você começar logo a estudar. Outro aplicativo /site, na verdade esse é um site, né, que é difícil você não conhecer, é o Omegle. O Omegle tá ficando muito famoso aqui no YouTube e em outras plataformas também, porque tem várias pessoas gravando vídeos, conversando com gringos, até com brasileiros, no Omegle, com pessoas estranhas em geral, e você realmente vai conseguir conversar com pessoas lá, mas se você é menor de 18 anos, eu não recomendo, porque tem gente que tá lá de má fé, então assim, vai colocar os seus órgãos genitais pra fora, ou então falar alguma babaquice pra você. Então você toma cuidado, observa, daí pula essas pessoas pra você realmente só treinar essa língua. Outro aplicativo muito bacana é o Speaklar. Lá não vai ter o perigo que nem no Omegle tem de pessoas ficarem mostrando o birigo-ligo-liro delas pra fora, que não tem imagem, então não são ligações de vídeo, são ligações de áudio feita pela internet. Antes você não conseguia nem saber o nome da pessoa. Agora tem como você colocar um nome de usuário, aí aparece, você tem como pular as pessoas e só depois ligar. Antes você ligava e ligava pra uma pessoa aleatória no mundo, só que agora tem isso, você pode pular, mas assim, não faz diferença se você vai pular ou não, porque você não sabe quem é a pessoa. E aí você escolhe se você conversar com essa pessoa ou não, e é bacana por isso, a pessoa não tem acesso aos seus dados pessoais, seu número de telefone, você vai falar lá só o que você quer. Tem muitos indianos lá, você percebe bastante sotaque, mas isso é bacana porque você vai conseguir treinar muito o seu listening, porque é um pouco difícil entender o sotaque deles, que é muito forte. Por exemplo, com palavras fáceis que você já conhece, hello, how are you, what's your name, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas se você tiver, e a pessoa também tiver paciência pra conversar com você, você perguntar pra ela se ela pode repetir, aí vai ser muito bacana. E dá pra desenvolver conversas longas lá, enfim, é bacana, é uma experiência bacana. E aí se você puder todo dia falar com alguma pessoa, nem que sejam uns 15 minutinhos do seu dia pra você treinar o seu inglês, é muito bom. Claro que se você não estiver disposto ou não queira treinar com pessoas que você não conhece, você pode tentar treinar com seus amigos. Então chama eles pra aprender inglês com você, manda esse link do vídeo pra eles também, pra eles assistirem. E aí você pode depois começar a conversar como quem não quer nada. Hello, how are you? Hi, Lorena. Enfim, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais dicas pra aprender uma língua nova, deixa nos comentários. Quem sabe eu posso fazer uma parte 3 com outras coisas. Ou então, né, quem sabe daqui a um tempo, alguns meses, assim como foi no primeiro vídeo, eu faça outra porque eu tô estudando e descobrindo coisas novas. Tomara que sim, né? É sempre bom descobrir coisas novas. Eu já falei que eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não sei se eu falei, mas eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo. Mas se você não gostar, tudo bem, deixa o dislike e comenta por que você não gostou. Porque, criatura, se você não comentar, como é que eu vou saber no que eu tenho que melhorar, entendeu? E comenta também ideias de vídeo pra eu poder gravar, tá? Um beijão e tchau!